Eu optei por trazer esse tema aqui no canal para nós analisarmos, debatermos e entendermos qual é o cenário atual e como podemos melhorar isso, visto que tenho ouvido muitas pessoas comentarem, às vezes, em casos pela internet, YouTube, já vi em consultorias e assessorias que fiz. Recentemente no treinamento, uma pessoa me chamou e começou a conversar comigo sobre isso também. E duas pessoas são importantes para mim, dois grandes amigos, comentaram isso no ponto de vista deles e eu achei algo complicado, porque alguns cenários que vêm se desenhando realmente nos levam a isso. É claro que não podemos generalizar, é claro que não podemos colocar isso como um cenário já enraizado em todas as empresas, mas vem acontecendo, principalmente em pequenas, médias empresas e até aquelas empresas que já estão alcançando um nível de grande empresa, não corporate totalmente, mas a corporate já tem geralmente isso mais ali construído, mais firme, mas uma grande parte já tem isso num formato de visão ainda como algo desnecessário. Eu vou explicar um pouco melhor para que vocês possam entender e nós podemos analisar. Eu trabalho com gestão de pessoas há mais de 20 anos, RH estratégico, e uma das coisas que nós ressaltamos muito é a necessidade do clima organizacional saudável para se trabalhar, para todas as partes, desde os cargos mais simples até os cargos de hierarquia que são diretivos. E sabemos das barreiras, visto que lidamos com pessoas. E nem sempre as pessoas estão dispostas a isso, outras estão em processo de evolução, outras entendem como desnecessário, como tem outras que lutam muito para que isso ocorra de uma maneira mais correta e aplicada no dia a dia, porque sabe que interfere diretamente na sua produtividade, interfere no seu desempenho e principalmente nos resultados. Quando nós tratamos de gestão de pessoas, nós compreendemos diretamente que é necessário mudanças. Essas mudanças elas precisam ocorrer naturalmente. Se formos ver de uma maneira um pouco mais, como eu posso dizer, mais, não vou dizer nem grosseira, mas mais profunda, ela é o básico necessário. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui não precisaria estar sendo debatido, discutido, porque deveria ser praticado naturalmente. Porque é o bem-estar de todos, tanto de quem pratica quanto de quem vai receber essa ação. Mas quando isso não ocorre e vemos a necessidade, o discurso de mudança ocorrer constantemente, alguns lugares colocarem isso como uma premissa, fazendo parte até da missão, visão e valores, mas na prática isso não ocorre, se torna preocupante. Esses dois amigos me falaram da seguinte forma: um é empresário no Rio de Janeiro e ele comentou comigo: as pessoas hoje não estão mais querendo saber de gestão de pessoas, estão desacreditadas. E começamos a conversar e quando ele me explicou, eu entendi que isso se encaixou exatamente com o que eu já tinha ouvido em alguns lugares, no treinamento que eu falei para vocês, e me fez refletir. Eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre isso. E acabei prorrogando um pouco, protelando um pouco e não fiz o vídeo. E ontem, conversando com outro grande amigo que trabalha nas áreas operacionais, e é uma pessoa extremamente inteligente, ele faz o básico necessário, ele é uma pessoa profissional. Ele estava já insatisfeito e me confidenciou que estava querendo trabalhar por conta própria, porque ele tentava fazer o correto, ele tentava fazer o certo, mas todo o universo em volta conspirava contra. Ou seja, tinha outras pessoas que queriam fazer o certo, o correto, e automaticamente um grupo que tem o poder, ou que comanda, ou que decide, não queria. E também faziam processos mais longos, mais extensos para chegar em algum objetivo. Entendendo essa conversa, podemos compreender que assim, existem pessoas, claro, que têm as suas limitações, tem pessoas que não foram preparadas ou treinadas para algumas situações ainda, e existem pessoas que sabem o que é o correto, mas fazem por interesse próprio, porque vão perder algo ou porque estão realmente em alguma zona de conforto. De qualquer forma, é uma certa ignorância no tema. Falta o conhecimento, falta o entendimento mais amplo da situação. Só que quando você convive dentro de uma comunidade, ou seja, dentro de um grupo de trabalho, isso precisa fluir. E aí falta o quê? O comando. Se o líder, se o gestor não consegue, o dono, o diretor tem que conseguir trazer as rédeas
e fazer com que aquilo possa fluir de uma maneira exata. Visar o lucro é necessário, faz parte e é importante, mas visar o entendimento entre as pessoas é muito mais importante. E aí um ponto que eu cheguei à conclusão, com tudo isso que eu já ouvi, com essas novas informações, é que há pessoas desacreditadas de que mudanças possam ocorrer. Há pessoas que não têm mais a perspectiva ou a expectativa de que algo de bom possa acontecer. Porque estão cansadas de apanhar, cansadas de sofrer, cansadas de tentar e não conseguir o devido resultado. Isso envolve muitas situações. Às vezes a pessoa pode sim estar desistindo facilmente, às vezes a pessoa está esperando que outras pessoas tenham algum tipo de cabeça semelhante à sua e nem sempre é assim. Né? Você não pode nem sempre medir com a sua própria régua, ou você encontra um ambiente de trabalho onde as pessoas já compreenderam que o básico necessário tem que ocorrer. E existe a situação contrária mesmo, onde o problema é de fato real, onde ele existe. E às vezes vem de quem comanda, vem de quem lidera, que deveria seguir, dar exemplo, servir de exemplo, e não faz. Muitas vezes eu já vi RH que eu fiz mentoria e as pessoas ouvirem e falaram, poxa, muito legal, mas será que eu vou conseguir fazer? Será que vai aplicar? Porque na empresa que eu tô, os donos são familiares, são resistentes. Se você contrata um profissional de recursos humanos, você espera que ele transforme a sua empresa. Se você contrata um profissional financeiro, você espera que ele controle as questões de finanças da sua empresa. Se você contrata um vendedor, você espera que ele venda e agrade seu cliente. Agora, se você não dá autonomia, se você não dá exemplo, ou se você não conduz o cenário para que aquilo seja tudo positivo, fica difícil. As pessoas realmente passam a desacreditar e passam então a entender que gestão de pessoas não funciona. Passam a compreender que gestão de pessoas é algo já ultrapassado e que não vai acontecer, que mudanças não vão ocorrer. Outra resistência muito comum que está ligada a isso, o desenvolvimento humano, que é o tema do nosso canal aqui. Principalmente fazer treinamentos. Muitos gestores, muitos diretores veem treinamento, o investimento, o desenvolvimento dos seus profissionais como custo e não como algo de investimento para que possa melhorar a sua equipe e ter mais resultados. E isso faz com que as pessoas desacreditem, porque o dono não acredita em mim, por que eu vou acreditar na empresa? Isso faz com que a gestão de pessoas comece a perder força. E aí possamos voltar de uma maneira negativa, principalmente nessas empresas que eu citei no início, que tem esse tipo de questão de entendimento ainda, são menores, onde, no fato, né, deveria concluir de uma maneira mais correta, mas não é assim que acontece, né, porque tem poucos funcionários, tudo devia ser mais fácil praticar, mas às vezes, como eu te falei, é o dono que não quer, é o gerente que não quer, ou quando o dono pede, o gerente não faz, ou quando o gerente faz, a equipe joga contra, porque está intrínseco, às vezes, essas questões do comportamento humano. O comportamento humano é de resistência, não querer mudar, tem medo da mudança ou entende que vai se prejudicar, sendo que, na verdade, pode te ajudar. Assumir erros é muito difícil para as pessoas. É uma questão de evolução, tanto moral como espiritual. Então, tudo isso faz parte de uma mudança de gestão de pessoas, ao qual precisa ocorrer, precisa ter o papel do RH estratégico, precisa ter o papel dos líderes e de todos os envolvidos, para que possam, de fato, fazer a empresa andar, as relações humanas andarem. E, claro, eu estou falando de trabalho aqui, mas vale para a vida pessoal também, tá? Compreender que as relações humanas precisam ocorrer da melhor forma possível. Não necessariamente você precisa ser um grande amigo, jantar na casa de colega, sair para almoçar junto, mas também criar inimizade, rancor, mágoa dentro do ambiente de trabalho, só é negativo para todo mundo. Isso fora aquelas questões de competitividade, que alguma pessoa fala, eu sou melhor, eu vou competir, eu vou atrapalhar o trabalho dessa pessoa. Tem aqueles que fazem as coisas para levar vantagem, sabotam o trabalho próprio das outras pessoas também para tirar algum pequeno mérito material nisso, ou financeiro. Tudo isso é necessário mudar. Tudo isso é necessário haver entendimento. E para que isso ocorra, precisa se mudar aqui, ó, a mente. Precisa se mudar a compreensão da vida. E entender que a mudança começa por nós mesmos e que se queremos algo melhor, precisamos envolver a mudança de comportamento, a mudança nas relações humanas e entender que para se conviver em um grupo, seja social, aliás, é um grupo social, mas não digo assim, num ambiente de trabalho ou familiar, você precisa às vezes ceder, precisa abrir mão de algumas coisas.
e ter uma relação de entendimento e não de competição, de querer ganhar, de querer ultrapassar, ser melhor que as outras pessoas. Pense sobre isso, deixe sua opinião, por favor, aqui nos comentários. O que você me acha sobre isso, se você concorda, se discorda respeitosamente, pode colocar sua opinião aqui, vamos conversar sobre isso, vamos entender. De repente a minha visão pode ser diferente da sua. Eu, como profissional, executo isso nas empresas que eu trabalho. E sempre dá certo porque você vê os resultados acontecerem. Só que às vezes não dá certo porque envolve outras pessoas e o comportamento das outras pessoas depende delas. Você pode dar a diretriz, mas elas precisam mudarem. Como que você enxerga isso? Qual a sua opinião? Eu sou Beto Campo, esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano.